Existem desafios que as lideranças dos times de vendas B2B têm apresentado para nós no dia a dia, nas palestras, nos encontros que nós temos com líderes de equipes de vendas, e que são desafios que fazem com que a liderança do time de vendas tenha que buscar sempre conhecimento novo, trazer estratégias novas. Por quê? Porque a venda B2B vem se transformando. Nós nunca tivemos tanta ferramenta, nós nunca tivemos tantas informações sobre os clientes para que nós pudéssemos estrategiar melhor cada visita de vendas. E aí, quando a gente começa a conversar com várias lideranças ao longo de muito tempo, eu elenquei 7 desafios que você que está na liderança da equipe de vendas B2B, muito possivelmente, um ou dois ou três ou todos esses desafios você vivencia aí no seu dia a dia. E eu vou trazer para você nesse vídeo, você que lidera o time de vendas B2B, eu vou trazer aqui para você cada um desses desafios e vou trabalhar um pouquinho quais são as consequências de cada desafio desse. Então vamos lá. O primeiro dos desafios é não reativar vendas em clientes inativos. Primeiro ponto é, quando a gente começa a estudar o comportamento dos clientes inativos, os motivos pelos quais eles se tornaram inativos, por que há tanto tempo não compra da nossa empresa, a gente começa a compreender que não é só por preço que ele parou de comprar, que aquela empresa parou de comprar da sua. Muito possivelmente, é óbvio, né, que preço é um componente importante, mas muito possivelmente não foi só por preço. E o que acontece quando eu não reativo vendas nos clientes inativos? Por óbvio, eu perco faturamento. Tem venda que está indo embora e muito possivelmente a gente não está prestando atenção nessa venda que está indo embora. Eu costumo dizer que seria muito bom se o CRM da sua empresa tivesse uma maneira de te alertar. Olha, por exemplo, digamos que você estabeleceu aí na empresa que um cliente ele se torna inativo quando ele deixa de comprar, por exemplo, nos últimos 6 meses, 12 meses. Tomando como princípio essa quantidade de meses que ele deixou de comprar, imagine se você tivesse um alerta aí no seu CRM que dissesse o seguinte: olha, hoje 2 clientes completaram o aniversário sem comprar e se tornaram clientes inativos. Imagina se todo santo dia o CRM apontasse para você ou para o vendedor: olha, o cliente XPTO do CNPJ tal se tornou inativo hoje. Esse alerta faria muito sentido, porque qual que é a meta, gente? A gente ativar o máximo de clientes da nossa base possível. É óbvio que vão ter clientes que, né, em determinado momento, não precisam comprar, porque está com estoque, por exemplo, para quem vende produto, ou de repente o cliente não tem uma demanda nova, por exemplo, que é um cliente ativo seu, que é usuário de um serviço seu, ele está usando o serviço, mas não demanda um novo serviço. Tá, agora o ponto é, quantos clientes a partir do momento em que você estabeleceu aí, olha, clientes que não compraram de nós nos últimos 12 meses, a gente chama ele de cliente inativo aqui internamente para chamar nossa atenção. Quantos são os seus inativos hoje? Então, uma dor que as equipes de vendas B2B vivenciam diariamente é não reativar vendas nos clientes inativos. Deveria fazer parte da agenda do time que visita os clientes, a base de clientes, essa agenda deveria ser híbrida. Então, ora ele está visitando clientes novos, ele está prospectando e abrindo novos clientes, ora ele está visitando clientes da base ativos para verticalizar mais vendas, ora ele deveria estar reativando clientes que estão sem comprar há muito tempo. Então, essa é apenas uma das dores, um dos desafios que eu ouço das lideranças de equipes de vendas B2B. Olha, percebo que meu time não está reativando quem está sem comprar. E isso é um trabalho que a gente merece, precisa fazer aqui internamente. Vamos lá. Essa foi só a primeira. A segunda dor, o segundo desafio é o time de vendas não ter uma agenda ativa de visita na região onde ela atua. Então, o time está atuando em um determinado estado, e ali eu tenho, por exemplo, sei lá, X, 5 vendedores. Eu tenho uma cidade que tem um vendedor que cuida daquela cidade. Como é que está a agenda desse vendedor? Como é que está a agenda desse representante comercial? Ela é ativa? Ele tem visitas em sequência? Ou não? Quando você bate o olho na agenda, você vai observar o seguinte: olha, eu estou vendo aqui que tem
buraco aqui na agenda, tem dias aqui que tem visita nenhuma. E aí? O que está fazendo? Quer dizer, imagina só, se é um representante comercial, ele precisa começar a compreender que ele é um empresário, ela é uma empresária de si mesmo. Então, já que ele é um representante, ele é um empresário, ele é um empreendedor, ele precisa estar ativo no mercado para quê? Para estar buscando novas vendas, para estar buscando verticalizar vendas em clientes ativos, para buscar reativar clientes inativos, ter uma agenda ativa. Essa é uma dor que eu ouço de muitas lideranças, William. Às vezes cara, tá me faltando argumento já, porque meu time não está no campo, não está todo no campo. E é interessante, quando você começa a olhar, por exemplo, o comportamento daqueles que não estão atingindo o resultado, daqueles que não chegam a 80%, 90% da meta que a empresa estabeleceu para ele, você vai perceber que você vai observar o comportamento. Muitas das vezes está, sabe, sem visitar. Então, e o mercado, eu costumo dizer há mais de uma década eu falo isso, o mercado acontece lá no mercado, não é no meu escritório, não é aqui no meu conforto do meu escritório que o mercado está acontecendo. Aqui eu planejo, aqui eu estrategio, aqui eu, sabe, crio minhas estratégias. Agora, o mercado acontece lá fora, a dor do cliente está lá fora, a oportunidade de venda está lá fora. E detalhe, se alguém do meu time não visita, alguém do meu concorrente muito possivelmente vai visitar. E pasmem, às vezes o que a gente percebe, eu já encontrei situações de uma empresa, por exemplo, a empresa está numa cidade e cliente dela na cidade precisando de visita, o concorrente que era de outra cidade foi lá, visitou e tomou o cliente. Por quê? Porque quem está perto está contando com tudo, menos com a execução perfeita, a execução legal está no campo. E mais, eu percebo que existem empresas que não metrificam essa visita, não qualificam essa visita, não tem um controle dessa visita. Por exemplo, gente, o controle aqui não é só naquele esquema de comando e controle do passado, não é isso. Agora, vamos combinar. Eu preciso de, no mínimo, X visitas. É só você olhar, por exemplo, quem está performando. Pega quem está performando aí na tua empresa, olha para o mês dessa pessoa, olha para os 6 meses, observa, você vai ver que, com certeza, não é que ele visita mais, não é que ela visita mais, não necessariamente é isso, mas está no campo, tem uma frequência de estar no campo, está sempre em cliente. Eu aprendi há muito tempo atrás, um diretor comercial que eu tive, ele falava assim: William, o melhor escritório para você trabalhar é o do cliente. Vai lá para o escritório do cliente. Não é aqui que você vai fazer venda, é lá fora. Então, gente, uma dor que a gente percebe, uma outra dor, a segunda aqui desse vídeo, é não ter uma agenda ativa de visitas na região onde eu atuo. Ou seja, eu estou perdendo negócio e pior, muitas das vezes eu estou só reativo. Então o time está lá, quando alguém pede visita, a gente faz a visita. Então, se ninguém pedir visita, a gente não vai visitar cliente. Vamos para a terceira dor que eu percebo que as empresas estão dizendo aí fora para o mercado, estão falando: olha, eu tenho essa dor aqui na minha empresa, preciso resolver isso, que é não crescer o ticket médio na carteira de cliente ativo. Pensa comigo. Vamos pensar que um cliente, vamos pensar que um CNPJ, a empresa que você tem como cliente lá, é como se fosse o corpo humano. Então, por exemplo, se hoje ele tinha uma dor de cabeça, você foi lá e vendeu para ele um produto, um serviço, um remédio, né, entre aspas, que curou essa dor de cabeça, amanhã pode ser que ele tenha dor no ombro, depois de amanhã pode ser que ele tenha dor no pé, não sei. O ponto é, ele é um organismo vivo. E ali ele vai buscando, né, dentro do segmento em que ele atua, melhorar. Lembra sempre disso. Se ele procura melhorar a performance dele, onde é que eu e você podemos ajudar nessa melhoria de performance dele? A partir desse momento, a gente começa a criar, inclusive, argumentos para poder visitar. Eu gosto muito, né, de trabalhar com os meus mentorados a aplicação do Spin Selling. Quer dizer, vamos traduzir o Spin bem rapidamente aqui. Qual é o teu ponto A hoje? E para onde você quer ir? Qual é o teu ponto B? Estou conversando com um cliente. Ele falou: cara, eu preciso, meu ponto A hoje eu tenho de performance aqui 10% de alguma coisa. E eu preciso, meu sonho de consumo é chegar a 15%. Então eu tenho uma pergunta de situação. O que é A, o que é B? Então A é 10, B é 15. Legal. Agora vamos fazer o seguinte. O que te impede de ir de 10 para 15 hoje? Ele vai começar a te relatar. A partir daí, eu estou argumentando, eu estou ouvindo, eu estou coletando dor para que eu possa
cada vez mais olhar para o meu portfólio de produto e serviço e falar, peraí, o que eu tenho aqui que ajuda esse cliente a sair de 10 para ir para 15, por exemplo. Então, uma terceira dor é não crescer o ticket médio na carteira de clientes ativos. Uma quarta dor que as lideranças me contam, William, a gente aqui não está ofertando, não é todo vendedor, todo representante comercial que eu tenho que oferta, que fala das soluções que eu tenho, dos produtos que eu tenho. Exploram muito mal o meu mix de produtos. Se eu fizer uma curva ABC, ou se eu fizer aqui um eixo X e um eixo Y, onde X é cliente e Y é produto, eu vou ver que tem cliente meu que nem sabe que determinado produto eu vendo. Ou seja, quando eu não cresço o ticket médio na base de cliente inativo, eu estou perdendo faturamento, estou perdendo venda, estou perdendo negócio. Percebam que oportunidade não falta. Reativar cliente inativo, ter uma agenda ativa de visitas, não ofertar a maior parte do mix que eu vendo. Eu estou perdendo, até agora eu estou só perdendo. Percebe? Eu tenho uma quinta dor, que é não prospectar de maneira ativa novos clientes na região onde o vendedor atua. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou perdendo o negócio, eu não cresço a minha base, eu não estou oxigenando a minha base com novos clientes. Lembra que eu tenho 3 oportunidades no mínimo. Eu tenho visitas para fazer para clientes ativos, para verticalizar soluções, produtos e serviços. Eu tenho como crescer a base fazendo prospecção, cliente novo, e eu posso reativar clientes que estão inativos, pararam de comprar. Percebe que não nos falta motivo. Uma outra dor que conta, William, cara, eu preciso compreender o seguinte, meu time não está prospectando dentro da visita, quem visita não está mapeando o máximo de dores que o mesmo cliente tem. Então, muitas das vezes, eu percebo que quando eu acompanho o vendedor, quando eu acompanho um representante comercial, eu percebo que ali dentro de cada visita eu tenho mais possibilidade de crescer. Gente, quando você tem um vendedor, um representante comercial, que faz uma visita bacana, qualificada, legal, meu amigo, minha amiga, eu conheço vendedores e representantes comerciais que dentro de cada cliente, ele faz um mapeamento de dor, de oportunidade, que é um negócio genial. Ele olha para aquilo e fala, nossa, tem muita coisa que eu posso fazer por vocês. Na verdade, olha só, ele faz quase que um cronograma de agenda, perdão, um cronograma de visitas, para que ele possa voltar ali por outros motivos, tá vendo? Ele criou necessidade no cliente. Quer dizer, o cliente às vezes tem dor que nem ele sabe que tem. Ele está perdendo tempo, dinheiro, talvez faturamento, ele está perdendo a oportunidade do segmento dele, só que ele não enxerga isso, quem vem de fora enxerga. Então, a sexta dor é não identificar o máximo de oportunidades possíveis, de dor possível, dentro de cada visita de vendas. E a sétima e última dor que eu tenho mapeado e tenho observado empresas que estão pedindo ajuda para resolver isso é não ter, tem pessoas dentro da equipe que não possuem uma postura consultiva lá dentro da reunião com o cliente. E aí, quando eu não sou consultivo, o que eu sou? Um tirador de pedido. O tirador de pedido, o que faz? Aquela visita rasa, aquela visita que chega, conversa com o cliente rapidão, quer, não quer, fui, embora, sabe? Sem ter o aprofundamento, quer dizer, sem mergulhar no universo do cliente. E, meus amigos, e aí, se você é liderança de equipes de venda, se o seu time de vendas tem uma ou mais dessas dores que eu te relatei, essas dores são possíveis de nós resolvermos em mentoria. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Eu aprendi uma definição de mentoria que é bacanérrima, ela é simples, mas ela fala muito para quem nunca participou de uma mentoria. Me ensinaram assim, William, curso é ping, mentoria é ping-pong. E hoje, anos depois, fazendo mentoria, como mentorado, eu contrato mentoria para mim, para minha empresa, e eu mentoro equipes de vendas, eu percebo que o ping-pong significa dar voz para o vendedor. Então, por exemplo, numa mentoria de equipes de vendas B2B, entre outras coisas, o que nós fazemos? Primeiro, a gente faz um mapeamento da dor, eu faço um diagnóstico da dor do seu time, uma fotografia de hoje. Em que parte da venda consultiva o time está mais precisando de ajuda? E a gente conta o diagnóstico pro time. A gente tem uma sessão que a gente chama de Start Mentor, é o primeiro dos 4 encontros.
A gente mostra o time pro time, obviamente, né, sem citar nomes, a gente vai mostrar o seguinte, olha, a gente percebe que tem uma oportunidade da gente melhorar na prospecção, tem uma oportunidade da gente melhorar no enfrentamento, por exemplo, de objeção do cliente. Então tem oportunidade em cada uma das etapas da venda consultiva. No segundo momento, além de fazer isso, o que a gente faz? A gente entrega aulas online para que o time possa estudar no tempo do time, no horário que o time puder. Por exemplo, de repente o vendedor, o representante fala, olha, eu gosto de ler à noite, eu gosto de estudar à noite, sei lá. Então a gente tem uma plataforma onde ele possa assistir, inclusive, se ele vai, por exemplo, para um sítio, para uma fazenda, se ele vai viajar de carro, de avião, de ônibus, se ele vai para um lugar onde ele não tem Wi-Fi, por exemplo, ele consegue nessa plataforma, que é a Hotmart, baixar essas aulas no aplicativo para ele assistir, mesmo quando ele não tem a internet, não tem acesso à internet. Isso faz com que ele consiga construir a agenda dele de estudo. E essas aulas, que são pautadas em cada uma das etapas, vão dar robustez para ele, para que ele possa vir para os encontros que nós fazemos no Zoom, ao vivo, onde nesses encontros, o que a gente vai fazer? Imagina que a gente vai simular visitas de vendas dentro das etapas de uma venda consultiva. E nessa simulação, aí eu vou alinhar com a liderança, nós vamos trabalhar casos que sejam do segmento de vocês. Quem são os clientes que são sonho de consumo vocês terem na empresa como cliente? Vamos elaborar estratégia de visitas nesses clientes. A partir daí, a gente vai fazer simulação de cada uma das etapas da venda consultiva. E é bacanérrimo, por quê? Porque eles estão vendo ali a base de aulas, está preparando eles para que eles possam vir e dar um showzão lá conosco, na mentoria ao vivo no Zoom. E ali, muitas vezes, a troca que existe, olha que interessante, uma coisa é o que nós estamos tratando, nós com eles, né, do conteúdo da mentoria que é venda consultiva. Agora, muitas das vezes esse momento de troca é rico, porque eu tenho um vendedor mais experiente no time, o outro que acabou de chegar na empresa, existe uma troca que nós provocamos essa troca maravilhosa. Sem contar que existe uma estratégia que nós usamos que é, imagine você que nós, ao longo desse tempo da mentoria, são 4 meses de mentoria, o time fica dentro de um grupo de WhatsApp, onde a gente está estimulando que eles contem as vitórias. Fiz venda, consegui agendar uma reunião com um cliente que estava difícil de agendar, o cliente me trouxe esse argumento, uma objeção, o que vocês responderiam para ele? Então a gente estimula essa troca de vitórias e de suporte, de apoio do time com o time. E ali eles estão conectados o tempo todo. E ali a gente estimula que eles troquem principalmente as vitórias, as vitórias. A gente acredita que a vitória de um estimula, autoriza a vitória de outros. E o mais legal o conjunto da obra, né, é que eles trabalham na simulação de visitas com o mesmo caso nos 3 encontros de mentoria, ou seja, são 4 encontros, um a gente faz o diagnóstico, mostra para o time o diagnóstico, e os outros 3 são sobre as etapas. Agora, nessas visitas simuladas, eles ficam com o mesmo caso, então tem um grupo que fica com o caso ali ao longo de todo o processo. Então, gente, a gente vai estar trabalhando cada uma das partes do processo de venda consultiva. Eu costumo dizer que a gente não controla o resultado, a gente controla o processo. Agora, como é que faz isso? William, a gente tem aqui um budget para investir em mentoria. É só ter o budget? Não, não é só ter o budget, não. A gente precisa principalmente do comprometimento da liderança do time para com a mentoria. Então, como é que é isso? Você em algum lugar aqui desse vídeo deve ter um link para você clicar. Ou então você vai pedir aqui por um inbox, por um direct para nós. Me manda aí o link da aplicação da mentoria. A gente manda um link para você, que é um formulário de pouquíssimas perguntas, pouquíssimas mesmo, onde você vai contar para a gente o momento do seu time. Quem vai responder, quem deve responder isso é o dono ou a dona da empresa, o diretor ou a diretora comercial, o gerente ou a gerente comercial, contando para a gente ali nessas poucas respostas o momento do teu time. No momento em que você responde isso, a gente agenda com você uma reunião por Zoom. Essa reunião por Zoom, eu costumo dizer que ela é um contrato verbal, é um alinhamento de expectativas. Ali eu vou te explicar detalhes, eu vou abrir para perguntas. Você pode me perguntar o que você quiser. Eu mostro exemplos, inclusive, né, das telas, das aulas. Eu posso mostrar para você como é que os exercícios são customizados a 4 mãos, a gente aqui e vocês aí da liderança. Então, o bacana é que a gente alinha muito isso. Tá vendo? Então, não basta só ter budget. Tem que ter alinhamento de expectativa. Por quê? Porque existem situações, por exemplo, que a gente precisa que
que a empresa esteja vivendo um momento que a gente fale, nossa, a mentoria vai caber certinho aqui. Porque de repente você fala, nossa, eu tenho uma expectativa que meu time vai fazer XPTO de resultado. Eu falo, mas você está sem ferramenta aí, você está sem CRM, entende? Quer dizer, a ideia é qualquer, clareza o tempo inteiro, verdade o tempo todo, transparência o tempo todo, nossa contigo. Então, se nós falarmos, nós te aceitamos, nós aceitamos a sua empresa na mentoria, você pode ter certeza que a gente vai puxar vocês muito, porque para o comprometimento com o time. Então, somos nós do lado de cá, vocês que estão na liderança do time aí, eu o time. Então, os três. Todo mundo participa de todas as sessões de mentoria. Não é? William, então fica com o meu time aí que depois a gente conversa. Não nem peça link de aplicação de formulário, porque eu preciso de um nível de comprometimento de maneira que você, que é líder, você que lidera o time de venda, esteja presente em todas as mentorias. Aí a coisa flui, aí a coisa anda. Então, gente, 7 dores que eu trouxe aqui para vocês que lideram um time de vendas B2B. Trabalha com o time, cada uma dessas dores, enfrenta isso aí, porque nós moramos, a meu juízo, no melhor metro quadrado da face da terra quando o assunto é vender. Um grande abraço, vamos que vamos, a venda não pode parar.